Olá, boas-vindas. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer um novo reforço sobre a reforma tributária e como a gente pode se isentar do recolhimento de alguns impostos agora em 2026. Então, são procedimentos que a gente tem que entender e aplicar para que a gente possa se isentar dessa tributação. Então, essa aula ela foi dividida em um conceito lógico, né, do que está acontecendo. A cada uma vez por mês ali, uma vez a gente está atualizando os nossos clientes sobre esses assuntos. E esse assunto em pauta é um assunto que tem gerado muita dúvida. Então, é uma aula que foi dividida em princípios básicos. Claro, ela vai ter uma fluidez, mas o importante é que você acompanhe. E lembrando que, além desse vídeo, tem um material em PDF, né, um material complementar, que você pode repassar esse vídeo e repassar para outras pessoas para aumentar o entendimento delas em relação a essa movimentação da reforma tributária. Então vamos lá, no primeiro momento aqui, só para a gente entender, o que acontece as empresas que cumprirem suas obrigações acessórias estarão dispensadas de recolher esses impostos em 2026. Ou seja, isso está previsto no artigo 348 da Lei Complementar, que define que é muito importante que as empresas que cumprirem essas obrigações vão estar dispensadas. Então agora como é que a gente vai fazer? Vamos entender isso dentro da realidade. Então, nós vimos em vídeos anteriores sobre a reforma tributária, mas vamos fazer um breve resumo aqui. A ideia dessa reforma é simplificar e unificar o sistema, porque antes a gente tinha regras diferentes para cada estado, para cada município e também para a União. E exigia sistemas, né? A ideia agora é que exige sistemas integrados. Isso está lá no artigo 62. O objetivo é simplificação, a substituição dos tributos do ICMS, o ISS, o PIS e COFINS, e também o IPI, por dois novos, né? O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, eu vou citar muitas vezes aqui o termo IBS, e o termo CBS, que é a Contribuição sobre os Bens e Serviços. Os princípios básicos são a neutralidade, transparência e uma base ampla não cumulativa. Essa estrutura unificada do Sistema Nacional de Arrecadação e de Fiscalização. E, claro, nas aulas anteriores, principalmente na primeira aula, a gente elucidou o que é isso exatamente e como funciona. Vocês podem repassar e dar uma olhada lá para ter um aprofundamento sobre esse primeiro slide aqui. Então, um exemplo prático. Uma empresa de manutenção que atende Curitiba, Londrina e São Paulo. Ela precisa lidar com 3 portais diferentes de nota fiscal. No caso aqui, uma empresa de manutenção, nota fiscal de serviço, mas é só um exemplo. E como esse modelo, com esse novo modelo, né, será um formato único e integrado nacionalmente, ou seja, numa único portal, numa única base, todos os estados, né, todas as cidades vão ser previstas e comportadas nesse início. Então, como preencher? O objetivo principal dessa aula é como preencher corretamente o CST e o C-Class-Trib do IBS e do CBS. Então, todo o material que a gente está falando, vocês têm acesso, né? Você digita aí http://planalto.gov, procura a Lei Complementar a Lei Complementar 214 de 2025, e você, tudo que a gente está resumindo aqui, digerindo de uma maneira mais prática no nosso dia a dia, está previsto dentro dessa URL, que você também pode clicar lá no PDF e baixar para ter o acesso. Então, de novo, né, o artigo complementar, ele diz que as empresas que cumprirem as obrigações acessórias vão estar dispensadas. Mas como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro ano da reforma, 2026 será o ano da transição. O governo vai colocar o sistema IBS e o CBS para funcionar. As empresas vão apurar os impostos como se estivesse valendo, só que, se cumprirem todas as obrigações acessórias, não vão precisar pagar por esse valor calculado. Então, o governo vai calcular, né, o IBS e o CBS, a gente vai levantar esses impostos em todos os nossos faturamentos e recebimentos, porém, se a gente cumprir as obrigações acessórias, a gente não vai precisar pagar os valores do IBS e do CBS. Então, na realidade, esse período serve para calibrar os nossos sistemas, né, e treinar as equipes, identificar os problemas antes que comece de verdade em 2027. Por isso que é muito importante a gente atentar para isso. Então, um exemplo prático, pensa 2026 como o ano do simulado. Você emite as notas, declara as operações, mas o pagamento do imposto fica dispensado, desde que, claro, tudo esteja registrado corretamente. Então, o objetivo desse vídeo, de novo, é te ajudar a pontuar e registrar esses dados corretamente. Então, vamos lá. Então, repassando aqui mais um pouquinho do artigo 348, que é um pouco extenso, mas ele diz que o valor será devido e compensado. O valor devido será compensado ou dispensado. Então, porque tem um parágrafo 1 específico lá, que é o parágrafo 1º, que deixa claro, se a empresa cumprir as obrigações, ou seja, enviar corretamente todas as informações, não precisará recolher o imposto.
E é uma troca. Então o governo ganha os dados para testar o sistema dele e as empresas ganham tempo para se adaptar. Então vamos correr para a gente conseguir cumprir e fazer esses testes de uma maneira correta. Então, lembrando, né, o que são obrigações acessórias para uma indústria, isso inclui emitir as notas fiscais eletrônicas com um novo layout, eu vou mostrar aqui o novo layout, registrar corretamente as entradas, saídas e as movimentações do estoque, muito importante, enviar os arquivos digitais e as declarações de prazo, muitas vezes isso é feito pelo seu contador, mas dentro da nossa responsabilidade dentro da indústria, que é o foco desse bate-papo, é manter os cadastros de produtos, clientes e naturezas de operação, né, os CFOPs, atualizados. Então esses dados serão usados pelo fisco para testar os cálculos automáticos do IBS e do CBS. Então lembrando, o governo vai usar, né, como eu disse aqui, ele vai colocar o sistema dele para funcionar e da nossa parte a gente tem que atualizar esses dados para que o fisco possa testar esses cálculos automáticos. Então, como era o XML antes? Nós tínhamos aqui só essa classificação fiscal, né? O identificador aqui da tributação do ICMS e de alguns valores como o IPI, enfim, no arquivo XML da nota fiscal. E agora as novas tags, né, que é o CBS e o IBS, eles vão estar destacados também no arquivo XML. Lembrando que esse destaque, esse período de homologação, a gente gravou uma outra aula, que é a aula 2, onde a gente mostra como que você ativa ou desativa isso dentro da sua empresa. Então, se vocês não assistiram, assistam lá a aula 2 que fala exatamente lá no cadastro de empresas, onde você ativa o período de homologação. Então, são essas aqui as mudanças, né? Agora, por que a dispensa desse recolhimento? Já ficou claro que o governo quer testar e não quer penalizar quem está ajudando ele a testar. Então é aquela história, né? Quem colabora ganha o benefício de não precisar recolher o imposto. Só estou falando isso aqui para reforçar para vocês. Então, esse aqui agora é o momento de revisar os nossos cadastros, integrar, fazer essa integração, né, do novo sistema, ativar lá o regime de homologação para corrigir as inconsistências. Mesmo sem ter que pagar o imposto, sempre será necessário apurar tudo o que acontece, né, como se fosse normal. Esse exercício é importante porque, a partir de 2027, reforçando aqui novamente, a cobrança será real. Então, quem se preparar bem agora, não vai ter surpresas depois. Então, aproveita, a nossa equipe está preparada para receber o seu chamado e te dar o suporte necessário para isso, bem como essas aulas que a gente tem gravado. Riscos e cuidados. Essa dispensa não é automática. Ela depende da empresa, como eu disse antes, cumprir as obrigações no prazo e sem erros. Então, para evitar essas falhas, né, omissões e atrasos, a Receita pode cobrar o imposto normalmente. Então, ou seja, se você classificar os seus produtos, classificar suas naturezas de operação de uma maneira incorreta, o governo pode sim cobrar por isso. Então, o foco agora de 2026 deve ser disciplina e precisão. Cada empresa precisa entender a sua realidade, né, e entender que cuidado que precisa ter para evitar problemas futuros. Nós vimos isso aqui na aula 2 e na aula 3, mas vocês têm acesso a tudo que a gente está conversando aqui, lá no portal da NFE, em diversos, né, no menu diversos, você tem a tabela do Código de Classificação Fiscal. Não só isso, tem uma série de outras documentações, como a própria lei que eu citei anteriormente. Então, quando você baixa essa planilha, a planilha do Clastrib, aqui está a nova codificação, né, o CST antigo que nós usávamos, e aqui o novo código que vai unificar todos os processos daqui para frente, até 2032. Então, quando você baixa essa planilha, você tem acesso ao que já está acontecendo. O governo tem atualizado essa planilha, mas até então ela segue numa linha de raciocínio. Então, nós vamos explorar um pouco mais sobre essa questão do Clastrib. Então, além de você ter feito o download dessa planilha, você também viu na aula 2 como importar essa planilha para dentro do sistema. Então aqui, ó, no menu cadastros, em tabelas fiscais, nós temos lá ao final a CST e a Clastrib, que é o IBS e o CBS. Nós ensinamos a fazer o processo de importação, então aquela mesma planilha que nós vimos aqui, ela vem para dentro do E2Corp, né, do sistema, com as informações que você de fato precisa saber e acrescentar. Então aqui tem o CST e o Clastrib. Nós vamos explorar um pouquinho mais sobre cada ponto desse, tentando abordar e tentando dar um cenário geral para todos os negócios que nós temos. Então vamos lá. Então, só reforçando, né? Depois dessa importação e ativação, nós vamos ver novamente um novo modelo de XML nas nossas emissões. E os fornecedores que nós fizermos entrada, provavelmente também, se eles ativarem no deles lá, eles vão ter essa nova sistema de tagueamento no arquivo XML.
Agora, qual é a conexão do que nós já antigamente já usávamos, que é o CST e o NCM, com o Clastrib? Vamos entender. Agora a gente começa na parte realmente de entendimento da parte técnica. Vamos lá. A conexão do CST, NCM e Clastrib, esses três códigos, eles são a base da nova classificação fiscal. Então, eles dizem ao sistema e ao fisco o que está sendo vendido, como isso é tributado e se tem algum benefício. Conforme diz no artigo 311, só funciona corretamente se esses códigos estiverem corretos. Então, o seu CST, o seu NCM já devem, provavelmente, estar corretos dentro de todo esse período do SPED, nota fiscal eletrônica, porém, não custa revisar, porque eles são a base para a nova codificação, que é o C-Clastrib. Então, o NCM define o que é o produto, né? E o CST define o tipo de tributação. E agora, o C-Clastrib, o novo modelo, ele vai unir essas informações em um novo código único digital. Ou seja, se o código estiver errado, o crédito presumido pode ser indevido ou até mesmo perdido. Então é sempre importante revisar o seu NCM e o seu CST para que na transformação para o novo código, que é aquela tabela que nós vimos, né? Então reforçando essa transformação do CST em C-Clastrib, você vai ter esse crédito correto. Então não é o caso daqui de você fazer indevido ou perdido. Seguindo aqui um exemplo prático, um exemplo, né? O mesmo produto pode ter dois NCMs possíveis. Um para produto acabado e o outro para componente, por exemplo. Se o fatorista escolher o errado, o benefício fiscal pode ser negado, porque o produto não se enquadra na lista do programa. Então, aqui é só um exemplo realmente para assustar, mas a gente vai desmembrar melhor isso ao longo do bate-papo nosso aqui. Então, vamos lá. Um outro exemplo é, se uma indústria de bebidas, por exemplo, classificar um refrigerante com NCM de suco, a tributação muda completamente e o crédito que seria presumido não se aplica. Então, por isso é fundamental revisar os NCMs que estão contidos no seu sistema hoje. Um outro exemplo, aqui, o fatorista seleciona o CST06, que é isento, mas o produto está dentro do benefício de crédito presumido. O sistema entende que não houve tributação, logo, não há crédito para calcular. Um simples erro de escolha de CST pode eliminar o benefício de toda uma remessa, de todo um faturamento. Então, são exemplos importantes aqui. Então, para resumir, o C-Clastrib é o novo padrão digital. Ele vai substituir aos poucos as combinações também do CFOP, do CST e do NCM, como nós já vimos, NCM. E esse código será interpretado automaticamente no ambiente nacional. Então, ao invés de eu ter, né, códigos separados para cada situação, eu vou ter um código único nacional. E ele dirá o tipo de operação, o destino da mercadoria e o tratamento aplicado, que também nós vamos ver com detalhes aqui, quebrando aqui o tipo de operação, o destino da mercadoria e tratamento fiscal. Então, o objetivo do governo é acabar com as interpretações manuais e padronizar uma linguagem tributária no Brasil. Então, dentro da tabela da situação tributária, o CST, que também você consegue ter acesso a ele, é uma tabela que mostra que os códigos, por exemplo, o 000, que é tributação integral, ele tem suas ramificações. No regime 311, regime 312, você consegue baixar aqui os anexos. E eu vou explicar aqui bem rapidamente um pouco dessas tabelas, o que significa e onde se enquadra, para que você possa revisar o seu CST, para que, lembrando, ele é base para virar um novo código de tributação. Então vamos lá, o que é a CST? É o código utilizado quando a operação é totalmente tributada pelo IBS e pelo CBS. Significa que não há redução de alíquota, não há isenção, não há benefícios fiscais e não há crédito presumido. Representa um regime padrão na maioria dos produtos. Ok, então legal, vou colocar o CST 000 para todo mundo e vai dar tudo certo. Não, é justamente o objetivo desse vídeo é isso. Você não pode fazer isso. Por mais que seja o regime padrão da maioria dos produtos, é sempre importante você revisar porque existem novas regras desse código de situação tributária. Então, por quê? Porque ele é o fato, né, ele é o que gera o novo C-Clastrib. Então, o CST 000, quando usar? Deve ser aplicada quando o item não está listado em nenhum regime específico da lei complementar. Por isso a importância de que eu estou dizendo para vocês que a lei complementar foi o que alterou e fez os vínculos desse código com o novo C-Clastrib. Um item, quando usar, né? Então não possui uma alíquota reduzida, ou isenção, ou imunidade, ou tratamento diferenciado. Não faz parte de programas especiais, porque agora nós temos programas especiais como automotivo, saúde, educação, cesta básica, energia e transporte, e tem mais alguns outros. E não recebe crédito presumido, nem possui regras especiais de crédito.
como eu disse, dá a impressão de que se aplica a quase todos os produtos que a gente vende na empresa, né? Então, onde conferir isso? Antes de aplicar o CST00, verifique o quê? O C-Class-Trib do produto cadastrado, naquela tabela que vocês vão fazer o download e importar para dentro do sistema. O NCM atualizado, para confirmar se há exceções. Então, é consultar se o seu NSM entrou ou não em algum regime de exceção. O destino da operação, então aqui a gente está muitas vezes se referindo ao CFOP, mas a gente vai se aprofundar nisso com calma. Então, porque algumas reduções dependem se é consumidor final, contribuinte, PJ, PF, comércio ou indústria. E se existe uma legislação estadual, municipal, complementando o IBS. Então, são, eles chamam de regimes especiais baseados na sua empresa. Então, essa é um ponto, né? Conferir o CST antes de a gente analisar o C-Class-Trib. Exemplos de produtos do 000, então aqui pegando, já deu um entendimento de que são quase todos os produtos, mas desde que não tenham especificidades legais, por exemplo, roupa, têxtil comum, né? Acessórios, móveis, cosméticos básicos, equipamentos eletrônicos, materiais de uso geral, sem redução de alíquota, bens industriais que não fazem da lista técnica, então a lista técnica também está prevista na Lei Complementar 214, então é importante salientar. E as exceções que não usam o CST 000, né, claro, é se o produto estiver em alguma dessas situações, não é 000. Então vamos lá. O que não é 000? Cesta básica, porque tem alíquota reduzida, medicamentos em regimes específicos, veículos e peças automotivas, tem regimes diferenciados, energia elétrica, combustível, telecom é muito importante, serviços financeiros, então aqui eu já estou trazendo um pouquinho do C-Class-Trib aqui já para ir familiarizando vocês. Saúde e educação, então aqui tem o 0011, né? O 011 e depois as suas divisões, a gente vai ver isso lá para o final. Operações interestaduais e classificações que começam com 210, 220, 21, 22, 400, 410, 62, 80, 81, 82 e 83. Tá com um xizinho aqui porque elas têm uma ramificação, uma subclassificação. Então, já estou dando um gostinho para vocês do que vai ser o C-Class-Trib associado às exceções que não usam o CST 001. Os riscos de usar ele incorretamente. Pagamento indevido, que é o foco de hoje que a gente quer evitar. Perda de crédito legítimo. Autuação, né, por classificação indevida. Erros no cálculo da alíquota. Falha no cruzamento do C-Class-Trib. Cruzamento entende-se o compras, o vendas e os movimentos do estoque. E o bloqueio da nota fiscal eletrônica em caso de fiscalizações automatizadas. O passo a passo para fazer o correto como nós estamos aqui reforçando, verifica o seu NCM, consulta esse NCM no cadastro do C-Class-Trib, você encontra os anexos na lei complementar, checa se há um regime especial aplicável, e nessa aula a gente vai tentar trazer o máximo, o mais perto da realidade desse regime especial para você fazer o seu enquadramento correto. Se nada se enquadrar em nenhum regime diferenciado, aí naturalmente você aplica a CST 000, que naturalmente ela vai associar corretamente o C-Class-Trib e registrar as operações com a tributação integral, que é o caso desse CST aqui. Então, atenção, o CST é o regime padrão, mas não pode ser aplicado automaticamente. Para cada produto exige uma análise individual para garantir a conformidade com a Lei Complementar de 214 de 2025. Já vamos pegar aqui um outro exemplo, né? O CST de situação, Código de Situação Tributária, só que com alíquota reduzida. Muitos dos nossos clientes têm essa realidade e, como eu disse, o CST 200 ele tem as suas ramificações e nós vamos descobrir, né? Vamos traduzir esses termos técnicos numa prática do dia a dia. Então, o que é o CST 200? É um código utilizado para operação não tributada integralmente. Representa situações em que um produto ou serviço possui alíquota reduzida, isenção, não incidência, um regime diferenciado, tratamento favorecido, um benefício fiscal ou o crédito presumido. Sempre depende de uma previsão expressa na lei complementar. Então, como a gente sabe, né, o governo muda o tempo todo, sempre é importante a gente acompanhar para ver se os nossos produtos estão agora não tributados integralmente, se nós temos algum tipo de redução, isenção, enfim, ou não incidência. Quando usar? O CST é aplicado quando o item ele está numa lista oficial de benefícios da reforma tributária, ele faz parte de regimes específicos previstos em lei, ele possui uma redução da carga tributária e está no enquadramento de programas especiais. Então, se você abrir a lei complementar, nos anexos, você vai ver os regimes específicos
e os enquadramentos em programas especiais. E itens que já, né, no passado, já recebem crédito presumido ou desoneração parcial. Exemplos de produtos com o CST 200, dependendo, claro, da exata regra, né, do seu C-Class-Trib. Por exemplo, aqui a cesta básica, eu já citei, medicamentos essenciais, produtos agropecuários com tratamento diferenciado, setores incentivados na lei complementar. Então, aqui nós temos o automotivo, tem algumas outras setores bem descritos na lei complementar. Produtos industrializados incluídos em projetos habilitados no artigo 311 e 312, em relação ao crédito presumido, o automotivo, que eu citei aqui anteriormente, educação, saúde e transporte, e energia renovável com regras específicas. A relação dele com o C-Class-Trib é aplicar, né, o 200, o fatorista nunca decide isso sozinho, sempre é importante verificar o C-Class-Trib cadastrado no produto, a base legal da redução do benefício e se ele está listado em alguma das faixas do CST 200, que são benefícios industriais no 210, o 20, 21 ou 22 para setores específicos, geralmente são setores financeiros, 400 e 410 para serviços com alíquota diferenciada, o 62 é microgeração e energias especiais, e o 80 a 83 programas de exceções diversas. Então, se o seu Class-Trib do produto indicar um desses grupos, o CST é o 200, o CST 200 é o mais provável. Por isso que é importante verificar. Situações que não são o 200. Então, não se usa o CST 200 quando o produto não tem benefício fiscal previsto, a operação é tributada normalmente no 000, o item está em regime de suspensão, diferimento, substituição ou monofasia. Cada um desses possui as suas CSTs específicas. Os riscos de aplicar incorretamente são autuação, a glosa do crédito, né, quando na compra de produtos, a diferença entre a alíquota retroativa, mais muros, mais multa, mais juros, a inconsistência nos cruzamentos, né, do CST versus o Class-Trib e a perda dos incentivos para projetos que já foram habilitados, lá descritos no artigo 311 e 312. O passo a passo para fazer o correto é identificar corretamente, de novo, reforçando o seu NCM, fazer a consulta dele no C-Class-Trib, confirmar se existe o benefício fiscal documentado, e aí você valida a operação atendendo os critérios, o destino, o KNAI, finalidade, todos os dados pertinentes. Se tudo estiver previsto na 214, aplica o CST 200. Se não, a gente aplica outras CSTs, normalmente a 000. E registra o código correto da operação da CFOP correspondente. Nós vamos explorar um pouco mais sobre o assunto CFOP mais lá na frente. Então, o CST 200 é usado somente quando há um benefício fiscal expresso, não aplicar por aproximação ou suposição, e sempre seguir o C-Class-Trib e a base vigente legal. Então, é a tabela que você importou para dentro do sistema e a base legal vigente. Então, no outro exemplo aqui, já numa outra ramificação, por exemplo, o CST 200.003, alimentação humana. Então, ele tem aqui algumas referências em relação ao artigo 2 e o artigo 3 da lei complementar, que dão exemplos dessa subcategoria que nós estamos discutindo aqui. Então, rapidamente aqui sobre do que se trata os artigos 2 e 3, eles dizem que é o seguinte, eles definem quando o IBS e o CBS incidem, onde a operação se considera realizada, o momento em que nasce a obrigação tributária e como isso afeta a emissão da nota fiscal. Esses artigos são fundamentais para evitar os erros do faturamento. Então, uma visão geral do segundo define o que é considerado operação tributável: venda de bens, prestação de serviços, fornecimento misto, ou seja, quando a gente vende e presta um serviço, vende mercadoria e presta um serviço, todas as nossas importações e operações com bens digitais. E estabelece que toda operação onerosa é alcançada pelo IBS e pelo CBS, salvo quando houver benefício ou regime especial. Essa é uma das palavras que também nós vamos explorar. Essa não é uma palavra nova, mas também é uma palavra muito citada na lei complementar, que é a diferença de onerosa, não onerosa, incidência e não incidência. A gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, para entender o artigo 2, venda é igual a um fato gerador, sempre que há circulação de mercadoria econômica, circulação econômica. Um serviço é um fato gerador, independente da forma que foi contratada. Bens digitais são tratadas como serviço. Importação é sempre tributada, mesmo que para o consumo próprio. Isenções e reduções precisam estar expressas no cadastro do C-Class-Trib.
Então, os pontos críticos são: operações gratuitas podem ser tributadas se representam circulação econômica. Então, aqui é uma operação muito importante. Bonificação sem lastro fiscal podem gerar autuação. Remessas simbólicas, exemplo, um envio para conserto ou demonstração, podem ser fiscalizadas. E toda entrada e saída deve ter um CFOP claro e coerente. No artigo 3, a visão geral ele define o local da operação, ele ratifica qual é o local que está exatamente a operação, o momento exato em que o imposto é devido e quando nasce a obrigação tributária. Essas regras são essenciais para você saber se a nota é uma operação interna, interestadual, para comércio exterior, ou com substituição e deferimento, quando aplicável. Diferimento quando aplicável. Então, rapidamente sobre o local da operação, o imposto será devido quando? No destino, a regra geral da reforma, sempre no destino, o local onde o bem é entregue, o local onde o serviço é consumido, na importação, o local de domicílio do adquirente. Então, para faturistas, isso significa que a transportadora, o endereço e a natureza da operação influenciam no imposto. Então, a gente não está falando exatamente sobre isso, mas o nosso cadastro lá de transportadoras, endereços, a conferência de tudo isso vai influenciar na natureza da operação. Então, além da revisão dos nossos NCMs, dos nossos CSTs, é sempre importante fazer uma revisão do nosso endereço e das naturezas de operação do cadastro de transportadora para ver se isso está correto. O momento do fato gerador é quando o imposto nasce, quando o bem é entregue, o serviço é prestado, o pagamento é efetuado, quando antecipado. A nota fiscal é emitida, se antes da entrega, e na importação, no desembaraço aduaneiro. Um erro comum é emitir a nota antes da saída, sem controle. Isso pode antecipar o tributo indevidamente. Então é uma preocupação. Já vai tirando as notas e depois a gente carrega o caminhão e entrega. Toma cuidado com essa operação, porque agora você pode antecipar o tributo indevidamente. As implicações práticas. O faturista deve sempre conferir o endereço real da entrega, que ele determina onde tributa, a data de saída de entrega, que define o período da apuração, o CFOP compatível com o destino, e se o cliente é contribuinte, o que pode mudar o tratamento. Com essa nova regra, pode mudar o tratamento de empresa para empresa. E a coerência com os contratos e pedidos, né? Então, ou seja, sempre o nosso cadastro de contratos, de pedidos de venda, pedidos de compra, tem que ser preenchidos corretamente. Esses erros, nesses pontos, geram autuações automáticas. Um exemplo prático, venda para um outro estado. O tributo é calculado com base no destino, não no estado de origem. Um outro exemplo, a venda com retirada no local. O local da operação é onde ocorre a retirada. Um outro exemplo sobre serviço é serviço prestado em outro município. O local tributável é onde o serviço foi consumido. E no caso da importação, o IBS e o CBS são calculados lá no desembaraço, lá na entrada da mercadoria. Os riscos de interpretação incorreta são o débito no estado do município errado, a nota rejeitada por inconsistência, que vai ser o mais comum, a divergência com a transportadora, os cruzamentos da nota fiscal e conhecimentos de transporte e pagamento, e a glosa de créditos pelo cliente. Então, atenção, os artigos 2 e 3 são a base do faturamento correto. Eles determinam quando nasce o imposto, quando nasce a operação e quando a nota fiscal deve ser emitida. Então, dominar esses artigos é evitar os erros, multas e retrabalho. Como eu citei, nós vamos explorar mais o que significa operação onerosa, não onerosa, incidência e não incidência e as exceções. Um termo muito citado na lei complementar e que é importante, nosso entendimento, fixar esses conteúdos na nossa operação de faturamento. Então vamos lá. O que são as operações, né? Essas palavras são a base da tributação. Sem entendê-las, né, é impossível emitir as notas corretamente. Ou entender que porque uma operação paga imposto e outra não. Então é importante entender esses cinco termos, né? 5 termos, vamos dizer assim. Por que eles importam? Antes de emitir uma nota, a gente precisa saber se ela representa uma operação tributável, e isso é decidido com base nesses conceitos. Se a definição é onerosa ou não onerosa e de incidência e não incidência, orienta se o sistema vai calcular o imposto, gerar crédito ou apenas registrar uma movimentação. Então é importante entender esses conceitos. O que diz no artigo 8º? O IBS e o CBS eles não incidem sobre exportações de bens e serviços para o exterior, operações entre filiais e matriz da mesma empresa, sem transferência de titularidade, a transferência do ativo imobilizado quando não houver alienação onerosa,
doações e transferências não onerosas e operações com imunidade constitucional, como templos, partidos ou entidades assistenciais. E já no artigo 9º, o IBS e o CBS, eles não alcançam operações e serviços de órgãos públicos sem finalidade econômica, serviços financeiros específicos em certos regimes próprios, operações de combustível e energia elétrica com um tratamento diferenciado e as movimentações de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, ou seja, as filiais, e serviços de transporte internacional. Então, um exemplo prático é uma remessa para conserto e uma venda para o cliente geram notas diferentes, e isso deve ser exatamente a diferença entre esses conceitos. Toda operação precisa ser classificada corretamente antes da emissão da nota. A natureza da operação define se há imposto e qual é a alíquota que se aplica. Um erro na classificação pode gerar tributação indevida, perda de crédito ou autuação. O faturista é o primeiro ponto de controle nessa classificação. Então, o que é a operação onerosa? A operação onerosa é a que tem pagamento, troca ou qualquer tipo de retorno financeiro. É normalmente o que chamamos de venda ou de prestação de serviço. Essas operações são o foco do IBS e da CBS. Tudo o que envolve faturamento de produto ou serviço tem, com contraprestação econômica, é considerado um fato gerador. Um exemplo prático, a venda de 100 motores para um distribuidor, com preço e prazo definidos. É uma operação onerosa típica. É uma operação com pagamento, troca e contraprestação. Envolve a transferência de bens, das mercadorias ou serviços mediante pagamento em dinheiro ou equivalente econômico. É uma base normal de incidência do IBS e da CBS. Exemplos são a venda de produtos industrializados, prestação de serviço ou fornecimento de mercadoria com pagamento a prazo. Já uma operação não onerosa, nem toda movimentação é venda. Então, quando há transferência sem pagamento. Então, é a operação não onerosa. Em princípio, ela não gera imposto, mas é importante destacar na nota o motivo dessa remessa, como remessa para demonstração, brinde, transferência entre filiais. Esses códigos evitam que o fisco interprete como venda. Então, onde nós vamos fazer isso aqui, geralmente, é na associação do CFAP, que nós vamos ver mais para frente. Um exemplo prático, então, se a empresa manda um equipamento para demonstração, deve emitir uma nota sem destaque de IBS e CBS, com o CFAP e o CCLASTRIB específicos para essa envio para demonstração. Então, essa é uma transferência sem pagamento e sem contraprestação econômica. O conceito de incidência. Incidência significa que a operação é tributável e quando o fato gerador ocorre, há circulação de mercadoria com pagamento. Ou seja, no novo sistema, o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas, vendas, prestação e importação. E aí, significa que a operação está dentro do campo de aplicação do imposto, ou seja, um fato gerador previsto na lei, um fato gerador previsto na lei. No IBS e na CBS, a incidência ocorre quando há prestação de serviço onerosa, venda de mercadorias, importação de bens e serviços e operações com contraprestação econômica. Então, além de onerosa, incide a tributação no IBS e na CBS. Então, ao contrário, o conceito de não incidência acontece quando o que a lei diz que não está dentro do campo do imposto. Por exemplo, exportações não têm incidência dos impostos, bem como a transferência entre filiais, mesmo havendo a movimentação da mercadoria, não há fato gerador. Portanto, não há incidência do IBS ou da CBS a recolher. Um exemplo prático, se uma empresa em São Paulo envia peças para sua filial em Goiás, é uma operação sem incidência. Então, mas precisa da nota para o controle fiscal e contábil e para registrar essa transferência entre os ativos da mesma empresa. Outros exemplos são a doação sem retorno financeiro, como já citamos a exportação, e a distribuição gratuita de amostras. Aqui, então, mais alguns exemplos, Então, a exportação do produto industrializado, a natureza onerosa, e o tratamento fiscal não incide. A transferência entre filiais da mesma empresa, não onerosa, sem incidência. Bem como doação, remessa para insumo ou retorno de mercadoria. Já a venda para um órgão público é uma natureza onerosa, porque eu vendi para um órgão público, só que é isenta por previsão constitucional. Então, ela é sem incidência. Agora, existem exceções que a lei prevê. Algumas não onerosas podem ser consideradas tributáveis se gerarem vantagem econômica indireta, como brindes promocionais em grandes quantidades,
Outras operações onerosas, por outro lado, podem ser isentas, como, por exemplo, a exportação. Essas exceções exigem um cuidado do fatorista na escolha do CST que nós vimos anteriormente. A lei ainda cita que algumas operações não onerosas podem ter incidência presumida se houver vantagem econômica indireta. Certas operações onerosas podem ser isentas por política pública. E exportações, por exemplo, não geram cobrança, mas podem gerar crédito. Geram cobrança dos impostos, né? Mas podem gerar um crédito. É o enquadramento correto que define o tratamento tributário. Então, a ligação disso com o faturamento essa distinção é vital. Antes da gente emitir a nota, a gente tem que entender que o sistema precisa saber se a operação é onerosa, não onerosa, com ou sem incidência. Isso afeta diretamente os campos do CST, do C-Class-Trib e do CFOP. O erro mais comum é emitir uma nota de remessa gratuita com imposto destacado, o que pode gerar um crédito indevido e problemas, obviamente, na escrituração desse documento. Um outro caso é que cada operação, onerosa ou não, exige um tratamento fiscal distinto. E isso também afeta os campos da natureza, né, o CFOP, o CST e o C-Class-Trib, e os indicadores de tributação. Então, o fatorista precisa identificar corretamente se há ou não a incidência antes de emitir a nota fiscal eletrônica. Então, só para reforçar, venda normal ao cliente, a venda de produto, é onerosa, incide e se tem um tratamento no IBS e na CBS. Remessa para conserto, não onerosa, não incide, sem destaque. Exportação, onerosa, incide, não, tratamento isenta, mas gera crédito. Brinde ou não oneroso, que podem ter incidência se forem parte de uma promoção econômica. Não onerosa, incide, pode ou não, dependendo da quantidade, e depende do benefício econômico. E transferência entre filiais é não onerosa, não incide e apenas para escrituração. Um outro exemplo prático, o fatorista precisa dominar esses conceitos porque eles definem a natureza da operação antes de emitir a nota. É importante saber disso para a sua definição na sua emissão. Então, relembrando, onerosa e incidências caminham juntos, mas porque há operação com imposto. Não onerosa e não incidência indicam movimentações sem fato gerador. E as exceções são definidas pela lei e exigem uma análise mais cuidadosa. Então, o fatorista é o responsável por fazer essas identificações. Então, para entender melhor, vamos fazer uma relação com o CFOP, que é uma coisa normal para nós faturistas, né? Então, o papel do CFOP no faturamento, porque até aqui a gente falou das onerosas, não onerosas, incidências e não incidências. Mas na prática, o que traduz tudo isso da nota fiscal de hoje é o CFOP, que indica o tipo de operação. Se é uma venda, se é uma devolução, uma transferência ou uma remessa. Ele é o primeiro código que define o tratamento fiscal e orienta o sistema na hora de calcular ou não calcular o imposto. Um exemplo prático, né? Então, se você emite uma nota com o CFOP 5101, o sistema entende que é uma venda e aplica o IBS e a CBS. Agora, se você usa a 5401, o sistema já sabe que é uma remessa para industrialização, ou seja, sem imposto. Então, o CFOP, né, o Código Fiscal das Operações e Prestações, indica a natureza da operação, se é venda, devolução, remessa e transferência. E esse CFOP carrega implicitamente se a operação é onerosa, não onerosa, com incidência ou sem incidência. Então, o primeiro código que o sistema usa para determinar esse tratamento fiscal é o CFOP. Então, pegando mais uma tabelinha como exemplo, nós temos aqui o 5101. Onerosa? Sim. Incide? Sim. Observação. Operação típica de venda com fato gerador. Uma remessa para industrialização, reforçando, é onerosa? Não. Incide? Não. É movimentação sem fato gerador. Só com, claro, escrituração contábil. 5.949. Remessa gratuita de brinde ou doação. É onerosa? Não. Pode haver incidência? Sim, pode haver, dependendo, como eu disse, da quantidade, tem as regras específicas para isso. Se verificar que existe um benefício econômico indireto, como a gente já citou anteriormente. 602, a venda de produção própria fora do estado, é onerosa? Sim. Tem incidência? Sim. A incidência é normal, só que muda a alíquota interestadual. 701, venda para o exterior, é onerosa? Sim. Tem incidência do IBS e do CBS? Não, porque a exportação tem uma regra específica para ela, não incide, mas gera crédito. 5.105, está aqui não e não. 5.915, também não, sem retorno. Então, a relação do CFOP com o CST, o CFOP indica o tipo de operação, o CST e o C-Class-Trib indicam como o imposto se comporta, o artigo 5º define quando o imposto aparece, né, o local, a incidência, né, o que é a operação, quando acontece e o quando ele se tributa.
Então, o artigo 5º é como se fosse o relógio fiscal do IBS e da CBS, que para o faturista é ele que define a hora certa que vai emitir a nota fiscal e registrar o fato gerador, e aplicar corretamente, e evitando multas, divergências e perda de crédito. Então é importante lembrar que o fato gerador não é o pagamento, é o momento da operação. Então, dentro da transição do CFOP para o C-Class-Trib, que nós citamos anteriormente, por enquanto o CFOP continua obrigatório, mas o novo sistema vai substituí-lo gradualmente, que vai carregar o mesmo código, a natureza da operação, o tipo de tributação e a destinação. Ou seja, no futuro, não precisaremos combinar CFOP, CST, CFOP. Mas até lá, o faturista precisa garantir a coerência entre eles, entre esses três aqui. Então, se o CFOP indicar a remessa, o CST vai indicar a tributação normal. E o Sistema Nacional pode rejeitar a nota. Então, é só uma previsão do que vai acontecer, que é a substituição da CFOP, mas por enquanto a gente tem que observar isso com bastante carinho. Então, para reforçar, você pode imprimir esse diagrama e deixar perto de você, esse card aqui. Então, aqui nós temos um diagrama para fixação. Então, fornecimentos, né, ou contribuintes. Operações não onerosas e onerosas. Para não onerosas, fica valendo a regra geral de não incidência e aplica-se o CST 410 e as suas variações, né, os seus blocos complementares. Claro, se a operação é não onerosa, mas está no regime de exceção do artigo 5º, a CST vai depender do NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. Claro, se a operação for onerosa, a regra geral de incidência vai depender do CST, né, do NCM. E se ela for onerosa, ela vai entrar no regime, ela pode também entrar no regime de exceção, previsto no artigo 6º, 8º e 9º, como nós já citamos, e vai se aplicar o CST 410 e os seus respectivos blocos. Então, fixando esse conteúdo, a chance da gente errar no faturamento é muito pequena. Então, eu vou deixar esse diagrama sempre aparecendo aqui, para a gente ratificar alguns exemplos de CFOP. 5101, 5401, a 7 de exportação, que tem as movimentações mais claras. Então, um exemplo aqui, identificando o CST no C-Class-Trib. CFOP 502, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. É uma operação de venda interna, comercializada pela indústria. Produto, um exemplo, farinha de aveia, para revenda. O NCM desse item é 1102-9000. Tem o CST 101, operação tributada com direito a crédito. Então agora o C-Class-Trib, como nós citamos anteriormente, vai ser o 200-003. É uma venda interna, tributada, mercadoria adquirida de terceiros. O tratamento fiscal vai ser uma operação onerosa com incidência normal do IBS e CBS. Um outro exemplo, 5915, uma remessa para conserto. Então eu estou enviando o motor para manutenção para uma empresa terceirizada. O NCM desse item é esse. Tem esse CST, uma operação não tributada. O C-Class-Trib é o 410-010, uma remessa para conserto. E o tratamento fiscal, operação não onerosa, sem incidência, registrada para o controle de rastreabilidade. Eu preparei alguns outros exemplos, que está no material que vocês podem fazer o download em PDF, mas também para exemplificar e ajudar na fixação do que é a diferença de operação com registro, né, com incidência, onerosa, não onerosa, para ficar mais fácil para vocês. Então, está aqui identificando essas características e só para reforçar, os exemplos apresentados ajudam a entender esse raciocínio, mas não substituem a análise detalhada. Cada item do estoque deve ser classificado conforme o NCM, CFOP correto, com o tipo de operação onerosa, não onerosa, porque está associado ao C-Class-Trib, e a destinação interna, estadual, exportação. Não é possível fazer essa classificação em blocos. Então, o cadastro de produto será a base da apuração. A empresa deve revisar todos os itens do cadastro fiscal, mapear cada operação possível e aplicar o C-Class-Trib adequado para cada combinação. Isso evita os erros e autuações e perda de crédito. O faturista, então, é o guardião dessa conformidade e o seu papel será verificar se o produto está cadastrado corretamente, validar o CFOP, o CST e o C-Class-Trib antes da emissão da NFE e registrar as operações mesmo sem incidência de impostos. Então segue aí o diagrama para fixação, né, que nós comentamos, que você pode usar para imprimir, para lembrar dessa aula aqui. Então também fiz um CST, o Código da Situação Tributária, exemplificando na própria tabela. Ele tem alguns blocos e eu desmembrei esses blocos para facilitar o entendimento
aqui no PDF, né? Então, o que significa o bloco da CST00 e as suas ramificações, né? Que agora é o C-Class-Trib. Ele tem esse desmembramento aqui, né? Quando você clica no sinalzinho de mais lá no portal, você tem esse desmembramento. O que significa esse bloco? Esse bloco é a base de toda a tabela. Então, se o produto não está em nenhum benefício da lei complementar, ele cai aqui. Um exemplo, o NCM 8466, ele se encaixa como 001, situações tributadas integralmente, tributação padrão. Na 2, as operações financeiras, então o que esse bloco representa. No 3 aqui, o 011, os planos de assistência. O 200 para os regimes especiais automotivos, então, por exemplo, o enquadramento específico da lei complementar 214, né, para a indústria automotiva, que as aquisições realizadas entre empresas automotivas têm um enquadramento específico, alíquota zero e regime diferenciado entre montadoras e sistemistas. Então é um bloco importante para você atentar no seu cadastro de produto. E seguindo, nós temos aqui então as alíquotas zero, onde tem o zeramento do IBS, que são os hortifruti granjeiros, saúde menstrual, medicamentos específicos, automóveis PCD e possíveis expansões que ainda estão sendo definidas. Alíquotas com redução de 60%, então serviços de educação, dispositivos médicos. Então, sempre é importante, vocês estão percebendo que existem várias alíquotas diferentes para cada item do CBS e do IBS. Redução de 30%, que são as profissões regulamentadas. O 222, os regimes mistos de tributação para telecomunicações, energia elétrica. O 400, regimes específicos, né, ou não relacionados. Então, normalmente é reservado para regimes específicos definidos no artigo 50 e 80 da lei complementar. Então, a regra de débito e crédito muda, o fato gerador é diferenciado e não há tributação em base especial. Bem como as suas continuações aqui, o 410, para bebidas alcoólicas, açucaradas, veículos, aeronaves. Então, é importante atentar para esse anexo, né, da lei complementar, é o anexo 17 aqui. No 11, o 410.999, que é a categoria residual, onde, né, para o imposto seletivo depende das listas oficiais desse anexo, regulamentações futuras, que ainda podem acontecer, e NCMs que podem ser autorados anualmente pelo Mercosul. Temos também o 510, né, e as suas variantes, né, o 620 e suas variantes, o 800, 810 e finalizando o 820, que é um outro grupo de situação tributária com responsabilidade automática. E o 83, serviços complexos com regimes híbridos. Obrigado pela atenção. Essa aula eu espero ter explorado a maior parte dos pontos que são importantes para vocês atentarem no cadastro de produto. Lembrando que esse material está disponível também para o download, para o acompanhamento não só da aula, mas também para a fixação desse conteúdo. Muito obrigado pelo carinho. Te espero na próxima aula.